Bom, e qual é o problema se os dados não forem normais? Gente, não tem problema nenhum, né? Normalmente o pessoal se assusta, manda dúvida lá, faz contato comigo e fala assim: Nossa, Daniel, os meus dados não são normais, e agora? Vou ter que mudar de projeto? Não sei o quê. Não, nada a ver, gente. Isso pode acontecer, não é o mais comum, mas pode acontecer. O que que vai acontecer se os dados não forem normais? Vocês terão apenas algumas restrições de utilizar certos tipos de ferramentas, só isso, mas a maior parte das ferramentas estatísticas que a gente vai falar aqui continuam se aplicando, né? Mas coisas do tipo, por exemplo, as cartas de controle, que são cartas de controle para dados normais, por exemplo, a XAM, a X/S, essas a gente não vai utilizar, porque eu tenho outro tipo de distribuição. Mas, por exemplo, eu posso continuar usando um histograma, um boxplot, eu posso continuar calculando média, desvio padrão mediano, independente se a distribuição é ou não é normal. A análise de capabilidade, por exemplo, que é outra ferramenta que nós vamos ver, existe a análise de capabilidade para dados normais e para dados não normais. Então, é óbvio que se os meus dados não forem normais, eu vou ter que, na verdade, usar a capabilidade para dados não normais. A gente, por exemplo, não vai poder usar teste de hipótese, que é baseado na distribuição normal OT de student. Mas existem outros testes que podem ser utilizados. Por exemplo, teste de igualdade de variância, teste de Moody para comparar medianas, por exemplo. Então, sempre existe uma saída, sempre vão ter outras opções de ferramenta. Vocês não precisam se assustar, ficar apavorados, porque os dados não são normais. Agora, claro que se forem dados normais é mais fácil, porque daí você não tem restrição nenhuma, você usa tudo quanto é tipo de ferramenta e, né, a maior parte das nossas análises aqui feitas no próprio curso vão ser com dados normais, então vocês já vão ter mais vivência, mais experiência desse tipo de análise, tá? Mas a diferença é basicamente essa, tá? Uma ou outra ferramenta você vai ficar restrito de utilizar, mas pode continuar normalmente o projeto, a análise, enfim, os dados sendo ou não normais. Então façam o teste de normalidade, verifiquem, né, tenham certeza se os dados são ou não normais, para poder depois a análise continuar de forma adequada, ok? Outro ponto legal é, a partir do momento que a gente sabe, então, qual é a nossa distribuição, por exemplo, eu sei que a minha distribuição é normal, a gente consegue, com a ajuda do Minitab, observar qual é a probabilidade de ocorrência de alguns valores. Isso é legal de ver, da gente brincar um pouquinho com isso, né? Então, imagina a seguinte situação. Nós avaliamos que aquele indicador de produtividade dos operadores possui distribuição normal. Fizemos o teste, o p-valor deu alto, o p-valor foi maior do que 0,05. E aí eu quero agora avaliar qual que é a probabilidade da produtividade de um colaborador ser maior ou igual a 5, né? Ou qual é a probabilidade da produtividade de um colaborador estar entre 4,5 e 4,8. Então, é possível fazer isso, né? O primeiro passo é calcular a estatística descritiva, porque para poder fazer essa análise da probabilidade de ocorrência, a gente tem que saber exatamente o valor da média e do desvio padrão. Muito bem, agora que nós já sabemos que os dados da produtividade do operador são dados normais, a gente pode então, de curiosidade, né, e para explorar um pouco mais isso, calcular a probabilidade de ocorrência de alguns valores, né? Nós vimos aqui, olha, a média 4,55 e o desvio padrão 0,3185, né? Então, com esses valores eu consigo trabalhar essa questão da probabilidade de ocorrência. Primeiro passo, então, se eu quiser calcular, né, novamente a média e o desvio padrão pela estatística descritiva, basta eu aqui estou com a coluna da produtividade com a base de dados aberta, eu vou lá na estatística descritiva, ou seja, eu vou em stat, estatística básica, exibição da estatística descritiva, peço a produtividade aqui na variável, né? Clico em produtividade, vou na estatística e vejo a estatística que eu quero. Por exemplo, eu quero média de desvio padrão
Nesse momento as outras eu posso até tirar, não preciso. Seleciono OK e OK novamente. Bom, apesar de no gráfico, né, a gente ter média e desvio padrão, se vocês observarem, né, foi feito aqui no gráfico, olha, foi feito um arredondamento do valor da média, 455. E aqui na estatística descritiva tá 45497. Então, vale a pena porque quanto mais preciso o valor, melhor, né, para o que a gente quer fazer. O que nós queremos é entender a probabilidade de ocorrência de um determinado valor. Por exemplo, qual é a probabilidade de ocorrência, ou seja, qual é a chance da produtividade do operador ser igual a 5, né, igual ou maior que 5. Se a média é 4,5, e qual a chance de ser igual ou maior que 5? É possível fazer isso se a gente for lá no menu gráfico. Dentro de gráfico a gente vai aqui, ó, gráfico de distribuição de probabilidade, clicamos. Como a gente quer visualizar a probabilidade de ocorrência, eu venho aqui nessa última opção, clico em OK. E aí a minha base de dados é normal. O que eu vou fazer é digitar exatamente o valor da média e do desvio padrão o mais preciso possível. Então, 4,5497 e aqui desvio padrão 0,3185. Muito bem. Digitei os valores corretamente, clico aqui na aba área sombreada. O que eu quero nesse momento? É saber valores igual ou maior do que 5. Ou seja, eu quero ver a probabilidade aqui dessa área sombreada à direita. É justamente a opção que já está selecionada. O que eu preciso fazer é escolher aqui valor de x e informar o valor, 5. Então, eu quero saber igual ou maior que 5. Eu coloco o valor de x como 5, escolho aqui lateral direita, porque eu quero saber maior ou igual, né? Então, maior ou igual está para a direita. Clico em OK. E aí o Minitab me mostra, olha, qual a chance de ser maior ou igual a 5? Está aqui a chance, 7,8%. Então, tem 7,8% de chance da produtividade de um operador ser igual ou maior que 5. Logo, né, se fosse numa situação real, aqueles operadores com produtividade acima de 5, né, realmente são, de fato, têm uma produtividade diferenciada, um potencial, né, grande aí, legal, podem ser até reconhecidos, porque a chance da produtividade ser acima de 5 é baixa, 7,8%. Bom, aí o próximo passo é que nós queremos saber qual a chance de estar entre 4,5 e 4,8. Então eu volto lá. Para voltar, eu posso vir aqui, né, no menu gráfico, fazer o passo a passo novamente. Aqui, ó, gráfico de distribuição de probabilidade. Como eu quero voltar na mesma ferramenta, eu também posso clicar aqui no atalho. Ele volta para mim na mesma ferramenta. Já está aqui valor de média e desvio padrão preenchido. Basta eu mudar o quê? A área sombreada agora é essa aqui. Eu quero saber a probabilidade de estar entre dois valores. Quais são esses valores? 4,5 e 4,8. E aí ele vai me dizer, só clicar em OK. O Minitab vai me dizer, olha, a chance da produtividade de um operador ser entre 4,5 e 4,8 é de 34,6%. Ou seja, já é uma região mais comum, né, da produtividade estar dentro dessa região. Até porque a média, que é 4,54, né, 4,5497, está aqui dentro dessa região. Então já é uma região mais esperada em termos de produtividade. Muito bem, então é assim que a gente consegue ver, né, a probabilidade de ocorrência das duas situações que nós pedimos. Aqui igual ou maior que 5 e aqui entre 4,5 e 4,8. Então, ele pega aquela coluna de dados de produtividade, daquela coluna ele gera a curva normal para a gente, porque nós fizemos o teste de normalidade e vimos que os dados são normais.
Então ele gera a curva normal. E aí, como a minha dúvida era, qual é a chance de ser maior ou igual a 5? Tá aqui. A chance é de 7,8%. 0,078 é o mesmo que 7,8%. Aí eu também fiquei querendo saber o quê? E entre 4,5 e 4,8? Qual é a probabilidade? Então eu volto lá naquela mesma opção, na área sombreada, só que agora eu escolho, né, essa outra opção aqui, que é o meio, ou seja, é o intervalo entre dois valores. Quais valores? Entre 4,5 e 4,8. Então é só preencher aqui agora com os novos valores, clicar em OK. E novamente, o Minitab vai me dizer, olha, entre 4,5 e 4,8, a probabilidade de ocorrência é de 34,6%. Ou seja, a chance de um colaborador ter produtividade igual a maior que 5 é baixa, 7,8%. A chance dele ter uma produtividade entre 4,5 e 4,8 é mais alta, 34,6%.